E aí, Vera, o que é felicidade para você? Felicidade eu acho que tem muito a ver com o seu estado de espírito, né? Então assim, se eu estou me sentindo bem dentro de um momento, e como eu cheguei até isso, né? Eu vejo ao redor, sinto que as coisas estão dentro de uma normalidade, isso me preenche, isso me acalma, consigo enxergar que aquilo que está sendo feito, que está acontecendo, está caminhando por uma coisa boa, por um contexto maior. Não só meu, né? Eu acho que a felicidade não fica só comigo. Ela também permeia as pessoas que me cercam, as pessoas que eu amo, ou mesmo as com as quais eu convivo. Essa normalidade das coisas tende a te levar para uma coisa mais serena, né? Para um bem-estar interior. Acho que isso é um pouquinho de felicidade para mim, né? Eu tenho que estar bem, mas as pessoas que estão comigo também têm que estar bem, né? Ou pelo menos caminhando para isso. É claro, você não controla uma saúde, mas você controla assim, o que eu estou fazendo para melhorar. Não controla um problema no trabalho, mas assim, onde eu posso fazer para as coisas se ajeitarem. E eu acho que é uma construção conjunta, né? Eu nunca vou ser feliz sozinha. Eu sempre vou ter que ter pessoas comigo. Eu acho que para mim é isso, né? Ela é minha, é do meu interior, mas eu tenho que dividir e compartilhar com outras pessoas. Legal isso. Você, Wander, que é felicidade? Para mim, felicidade é viver o presente. Presente que eu digo, já o próprio nome, né? Um presente. Presente de Deus, é o presente. É o seu dia a dia. E eu acredito que a pessoa fica infeliz quando ela fica decepcionada com o passado, quando ela se frustra com o passado, tem lembranças ruins. Ou fica presa lá no futuro, né? Com perspectivas ruins. Tal coisa não vai acontecer. Tal coisa vai ser ruim. Não vive. Então, viver o presente. Esse nome presente não é à toa, gente. É o presente. É algo que você recebeu, então viva, desfrute, cante, né? Brinque. Mesmo a pessoa estando enferma, né? Ela tem a convicção de que ela vai melhorar. Mesmo que ela não tenha, ela tá grata por aquele momento, por estar viva aquele momento. Então, ser feliz é isso. Viver intensamente o seu presente. Há relatos na codificação da espiritualidade falando sobre felicidade? Eles dizem que a felicidade não é deste mundo. Começa por aí. Não dá para ser pleno, né? Não. Em algum momento, algo... E por quê, Cláudio? É até fácil de entender. Quando a gente compreende a doutrina espírita, é por isso que eu insisto que a gente tem que estudar a doutrina espírita e ela ajudar a gente a se reposicionar no mundo, né? Quando você tem esse entendimento, você olha a vida de forma diferente, né? As suas expectativas passam a ser diferentes. Então, por exemplo, quando você aprende lá no Livro dos Espíritos que a gente vive num mundo que dentro da escala de evolução dos mundos, né? Existem vários outros mundos habitados. Sim. E tal. Dentro dessa escala, nós estamos no segundo plano. Recém-saídos do mundo primitivo para um mundo de provas e expiação. O próximo estágio seria um mundo de regeneração, né? Depois você teria um mundo, até chegar nos mundos felizes. Então, olha só, nós estamos no segundo estágio. Significa o seguinte, que a vida aqui, ela é uma vida fácil? Não é uma vida de batalhas mesmo, de escolhas que você tem que fazer. É uma vida em que você vai se desenvolvendo através da tentativa e erro. Você faz uma coisa achando que está certo, aí depois você descobre que não foi, aquilo pode te causar sofrimento ou não. Tudo isso é uma questão de como você compreende, né? É Cláudio, né? Wander. Perdão, o Wander falou aqui de pessoas que vivem do passado. Se você fica só rememorando lá coisas ruins que aconteceram, você vai ser feliz? Agora, se você tiver uma visão de que aquelas coisas que você fez, né, te deram a experiência para você ser hoje alguém que não vai fazer mais, você já muda a ótica. Você já muda a expectativa. Tá certo? Então eu costumo dizer que nós não estamos aqui, nós não somos pecadores, nós somos aprendizes. Sim. Nós estamos num processo, né, de aprendizado constante. Então quando você tem essa visão espírita de que, olha, a felicidade não é deste mundo, eles não querem dizer que você não possa ser feliz, entende? É que se você quiser ser felicidade com base nas coisas do mundo, aí fica complicado. Você tem que privilegiar as coisas do espírito. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, Cláudio, que é 967. Está quase lá no finzinho do livro, tá?
O Kardec pergunta em que consiste a felicidade dos espíritos. Então, partindo do princípio que a felicidade não está nas coisas materiais, bom, então o que consiste a felicidade dos espíritos? E eles respondem basicamente dizendo que justamente se desprenderem das paixões humanas, de sentimentos como o ódio, como a inveja, a cobiça, vaidade, né? Porque você, como espírito, você se desprende dessas coisas todas. Você olha para trás e fala, puxa, tudo aquilo que eu dei tanta importância, tudo aquilo que eu, né? Não é nada. Tá certo? Passa, né? É. Então a felicidade dos espíritos consiste nisso. Aí o Kardec insistindo na 968, que é a sequência, né? Ele fala assim, mas escuta, e é errado então o ser humano, né, o espírito encarnado, usufruir dos prazeres que é a matéria? Assim, são prazeres do animal. Olha o nível que eles dão, né? São prazeres do instinto animal. Quer dizer, se você não os satisfaz, vem a decepção. Então, isso tudo é para a gente refletir. Sim, por isso que eu insisto aqui. Poxa, nós somos espíritos encarnados. Quando eu entendo isso para a minha vida, eu começo a olhar o mundo de forma diferente. Eu começo a olhar a relação que eu vou ter com as pessoas de forma diferente. Eu começo a ver as expectativas que eu tenho sobre as coisas de forma diferente. Por isso que as pessoas lá do EQM que eu falei, que passaram pelo EQM, mudam as suas vidas. Elas mudam os valores, a forma de encarar as coisas. Sim. Tá certo? Então, basicamente é isso que os espíritos falam, tá? Agora, Vera, como é que você teve a feliz ideia aí de entrar no mundo dos livros? Pois é, era um sonho já meio antigo essa coisa dos livros, né? Eu saí de uma empresa na área de agronegócio, que não tinha nada a ver com os livros, mas eu aprendi a gostar deles na escola. Então, lá nos idos, né, do meu colegial, tive pessoas que me orientaram e que me colocaram frente a frente com histórias muito bonitas. E aí nasceu, então, o meu amor pelos livros. E essa coisa de alimentar, ter uma livraria, veio desde então. Então, trabalhei muitos anos, né? Não tinha nada a ver com livraria. Com a área. Nada a ver com a área. E sempre gostei muito de ler. Quando estava chegando um determinado momento da minha vida, a coisa da busca, né? A busca da felicidade, às vezes, pode ser uma livraria também, né? Eu queria ter alguma coisa que preenchesse a minha alma, né? E essa seria uma delas. E aí foi onde nasceu o Espaço Novo Mundo. Teve origem o Espaço Novo Mundo, que juntou a livraria com a escola de idiomas e uma parte voltada para eventos, que é onde a gente queria trazer o quê? Pessoas que gostassem também dos livros, da arte, da cultura como um todo. A gente não sabia o tamanho do universo, sabia que ele existia, né? Sim. Como ele ia ser construído, ia ser uma coisa de dia a dia, do presente, né? Então a ideia estava preconcebida, mas ia depender de tantas outras pessoas. E aí a livraria foi se constituindo, o espaço foi crescendo nessa parte de trazer pessoas que gostam da literatura e da arte, e se solidificou, né? Hoje está estruturado dessa maneira. E foi feliz o nome, né? Espaço Novo Mundo. É. E realmente a literatura, a questão de... Tem muita música, tem lançamento de livros. Realmente é um novo mundo para quem adentra, né? Exato. É um mundo que se pretende construir em conjunto, né? E onde você consiga agregar conhecimento de uma maneira, na maioria das vezes, gratuita, né? Porque as palestras, na maioria das vezes, são cortesia do próprio palestrante. E os autores que vêm, que conversam e que fazem um bate-papo com os leitores. Então, tudo isso acaba disseminando uma coisa de estar junto dentro da livraria e compartilhando um conteúdo que às vezes a pessoa me olhou ao longo de tanto tempo, né? Então, se vocês sentarem lá para discutir com as pessoas, sem um conhecimento tão grande, então distribuir isso ali, eu acho que é uma coisa muito rica e muito prazerosa, né? Tanto para quem dá, quanto para quem recebe. Agora, uma coisa muito bacana que você faz é promover aí os escritores guarulhenses, né? Geralmente não se tem espaço aqui na cidade para eles e você acaba propiciando a divulgação dos livros deles. Sim, a gente tem até uma parte que a gente chama Autores de Guarulhos, né? Uma prateleira só deles, como são muitos, e eles são muito queridos nossos, né? Porque acabaram fazendo parte dessa construção. Eles se doaram muito naquilo, né? Não, teremos que estar junto com vocês, vão fazer. Então, assim, os lançamentos acontecem de maneira bem, bem gostosa, porque
eles se sentem dentro daquilo. É como se fosse um pedacinho da casa deles mesmo, aquele espacinho. E ver os livros na prateleira, junto de outros, né? É bom para eles ter esse seu nome. Aí eles ficam felizes. Ficam felizes, é um pouquinho de felicidade. Sem contar que a livraria é muito sensacional, legal, os espaços ali para palestras também, mas o café de lá, ontem eu comi um bolo lá de maracujá, que é uma coisa sensacional. Tá vendo, Cláudia? A felicidade está nas pequenas coisas. Exato, é. Poder comer um bolo sem ficar se sem ficar com a culpa, né? Um bolinho natural, feito ali caseiro, né? É muito bom. Vamos tomar um café lá, Avenida Salgado Filho, 1453, próxima região ali do Bosque Maia. Agora, Wander, vamos falar da questão aí do inglês, do espanhol, francês. Como é que você foi para essa área aí do idioma? Não tem como falar isso sem fazer um paralelo com a felicidade, né? Eu, contando uma breve história, eu trabalhei muitos anos numa oficina do meu pai, trabalhava com caminhões e tudo mais, e era uma época, né, foi até uma época boa, até pro Brasil, para todo mundo. Eu não tinha problemas financeiros, trabalhava, mas sinceramente não era feliz com o que eu fazia, né? Então era uma área que eu não gostava muito, e depois de 10 anos, falei, não, tá com 30 anos já, falei, não, eu preciso ser feliz. Preciso fazer alguma coisa. Eu sou formado em psicologia e já tinha feito alguns cursos de inglês. Aí eu falei, vou para a área da psicologia, né? Atendi durante um ano, mas falei, ainda não é isso. Ainda não é isso, né? Eu parei, aí comecei, entrei em algumas escolas. Na primeira aula que eu dei, não esqueço até hoje. Eu doido para dar aula, tava ali com o professor substituto, doido para alguém faltar. Infelizmente, né? Se eu posso falar assim, o professor quebrou um dedo, eu fui substituir. Aquela aula foi demais, assim, eu saí da aula super feliz tal, e fui procurar outras escolas. Só que eu percebi que nem em todo lugar esse dinamismo, né, essa vontade de dar aula, essa alegria era bem visto. Às vezes era visto como algo, poxa, não está levando a sério. Então eu passei por muitas escolas. Até que eu cheguei no Centro Britânico, e ali eu vi que ali eu era bem aceito. O jeito de eu dar aula era bem aceito. E os alunos gostavam. Porque o pessoal queria uma coisa mais... tinha de criar algo mais ortodoxo, certinho mais ali. Sóbrio, né? Isso, e não é muito pra mim. Então eu fui... Aí no Centro Britânico eu consegui ser quem eu era. Aí eu percebi que os alunos gostavam, tudo mais. E os professores que hoje estão lá, eles... Todos compartilham disso também. Então, assim, eu vi que lá, não só inglês, mas inglês, francês, espanhol, italiano, alemão, até mandarim. Assim, as aulas são fantásticas. Você vê... Que nem eu disse, a carinha do aluno quando entra, a gente faz esse comparativo. E a carinha quando sai. Então, assim, é muito bacana mesmo. E ali eu me encontrei. Então, ali eu sou feliz. Que nem tem dia que a gente tá assim, sabe? Poxa, tem essa turma. E quando tem aquela turminha de crianças super energéticas, quando eu tô um pouco para baixo, eles me alegram. E assim, é super bacana. Então, lá eu consigo trabalhar com felicidade e conseguir espalhar isso para todo mundo. E eles comigo também. Não tem preço. Bacana. Agora, Vera, o Edson sabe bem disso. O ano de 2018 foi extremamente difícil aí para comércio, empresas, para todo mundo. Muita gente desempregada. Tivemos aí fechamento de várias livrarias. Como é que vocês conseguiram passar esse 2018? 2018 realmente foi um ano para a gente assim, tirar do calendário como, né, um ano bem vivido, porque foi bem complicado. Tanto para a livraria, que tem um momento do mercado editorial, mercado livreiro, que não está fácil, né? Ou seja, por conta das grandes empresas, seja por conta da internet. E teve também a parte de idiomas, porque nem todo mundo entende que o idioma é uma coisa de primeira necessidade. Né? Você vai ter que priorizar certas coisas. Então, assim, você buscar dar uma boa aula, ter um professor motivado, e ter uma livraria andando num momento de crise é extremamente difícil. Então, assim, a gente apertou, a gente enxugou o quadro, a gente reviu o processo, a gente teve que remexer para todo lado. Mesmo assim, passamos o ano muito, né, muito ali no aperto. O que a gente entendia era um vale que você iria passar, que isso assim, não iria ser eterno. Essa coisa tem que mudar. A gente entendia que teria um momento de mudança, que a gente teria que se segurar para poder chegar em 2019 um pouco mais fortalecidos e aí retomar os trabalhos todos. E assim foi, quer dizer, passamos o ano na penúria, né? Mas assim, as aulas continuaram com o mesmo amor, com o mesmo carinho, os alunos, a gente percebe que os alunos realmente ficam satisfeitos com o resultado do trabalho, e os pais das crianças também.
E a parte da livraria, tivemos muitos lançamentos, muita gente chegando, muita coisa boa acontecendo, né? Não teve resultado financeiro? Não teve, né? Foi um ano de andar de lado e de segurar e fechar os cofres e vamos ver o que dá para fazer. Mas eu acho assim, foi um ano vencedor. Né? Quem conseguiu passar por isso, eu acho que conseguiu uma base mais sólida para agora dar um passinho para frente. Sim, né? Com certeza. Voltando a essa questão de crise, Edson, muita gente falava, mas como eu vou ser feliz se temos aí dificuldades materiais, estamos imersos numa crise, que entra um pouco na pesquisa, né? Você só é feliz se tiver uma boa condição material, mas dá também na dificuldade para extrair aí um pouco de felicidade. Então, Cláudio, eu costumo falar sobre isso, até falando um pouco da minha própria vida, né? O meu pai, uma vez já um pouco mais adolescente, essa história de você ver jornais e falar de crise, né? Eu cheguei pro meu pai e perguntei nessa questão do crise, ele falou assim, meu filho, você sabe qual é quando foi cunhada a frase que o Brasil está à beira de um abismo? Não sei se vocês já ouviram essa frase era mais antiga, tá? O ano que você nasceu. Aí eu pergunto, 1957, hein? Já se Foi um falava... político que falou que o Brasil estava à beira de um abismo. Então, olha, 61 anos de idade, o Brasil está à beira do abismo e as coisas continuam acontecendo. Então, eu, por força da minha profissão de vendedor, né, comercial, você não pode acreditar em crise. Se você acreditar na crise, você não vende. Tem que ir para cima. Entendeu? Então, eu aprendi desde cedo, até fazendo treinamentos, é lógico, a ter uma visão diferente. Eu posso, por exemplo, ler as notícias para poder até conversar com o meu cliente sobre o assunto, não parecer um ignorante, mas eu não posso deixar que essas notícias me influenciem. Porque se elas me influenciarem, eu não vou nem levantar da cama, não vou nem sair para tentar vender, porque ninguém vai querer comprar. Aí fica infeliz. Né? Imagine eles fechando a livraria por não acreditar que ia conseguir se manter. Você tem que acreditar, você tem que saber que você pode fazer as coisas, tá certo? Então, por força da minha profissão, Cláudio, eu tive que aprender a abstrair. Eu olho isso tudo, eu vejo o que está acontecendo, mas como informação. Mas não é aquilo que vai determinar o que eu vou fazer. Não é aquilo que vai determinar de que forma eu vou me comportar no mundo, entende? Então, por força disso, você tem que aprender a abstrair mesmo. Você tem que olhar as coisas e ver as oportunidades. Quantas coisas vocês não aprenderam nesse ano aí de fazer ajustes e tal? Quantas coisas novas vocês não aprenderam, né? Formas novas de administrar, de ver isso e aquilo. Isso traz experiência. Eu costumo dizer o seguinte, as experiências que nós passamos na vida, Cláudio, não são para te derrubar. São para te preparar para você ser mais forte. Verdade. Quando você tem esse olhar, vamos enfrentar as coisas. Aí você fica feliz. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna aí conversando sobre felicidade. Pesquisa aí que diz que a Finlândia é o país mais feliz do mundo. E você? Tem felicidade? Muita gente está comentando aqui, daqui a pouquinho após o intervalo a gente vai falar aqui esses comentários. Até já.